Cujo, Stephen King. Narração, Dani Bernardo. Às 3h30, Donna decidiu deixar Ted com uma babá e tentar levar o Cossel até a oficina de Kimber. Ligou de novo para o homem e, mais uma vez, ninguém atendeu. Pensou, no entanto, que, se ele não estivesse na oficina, era bem provável que não demorasse a voltar. Talvez já estivesse de volta antes que ela chegasse lá, sempre partindo do pressuposto de que ela conseguiria chegar. Vicky comentara na semana anterior que Kimber provavelmente teria alguma lata velha para emprestar, caso Cossel precisasse ficar para o concerto na oficina. E isso foi o que mais pesou na decisão dela. Ainda assim, Donna pensou que seria errado levar Ted. Se o Cossel pifasse de vez naquela estrada vicinal e ela precisasse pegar uma carona, tudo bem. Mas fazer o filho passar por aquilo era desnecessário. Ted, porém, tinha outros planos. Logo após conversar com o pai, foi para o quarto e se esparramou na cama com uma pilha de livros infantis. 15 minutos depois, já estava dormindo e teve um sonho que parecia absolutamente comum, mas tinha uma força estranha e horrorizante. Nele, Ted viu um menino mais velho jogando uma bola de beisebol para cima para depois tentar acertá-la com o taco. Errou 2, 3, 4 vezes. Na quinta tentativa, acertou a bola e o taco rachou bem no meio. O menino ficou segurando a parte de baixo por alguns instantes, depois foi pegar a parte de cima. Ficou olhando para a parte superior do taco e balançou a cabeça, contrariado, antes de arremessá-lo no gramado mal cuidado ao lado da entrada da garagem. Em seguida, o menino se virou e Ted viu, com um misto de dor e satisfação, que era ele mesmo aos 10 ou 11 anos de idade. Era ele, sem sombra de dúvida. Depois o menino foi embora e tudo ficou cinzento. Então Ted ouviu 2 sons. O primeiro era o ranger de balanços. O segundo, grasnados abafados de patos. Aos sons e ao ambiente cinzento se somou uma súbita e assustadora sensação de que ele não estava conseguindo respirar, que estava sufocando. E um homem surgiu em meio à neblina. Um homem que usava uma capa de chuva preta e brilhante e trazia uma placa de pare na mão. O sujeito sorriu e seus olhos eram moedas de prata brilhantes. Ergueu a mão para apontar para Ted, que, horrorizado, viu que não havia mão ali, apenas ossos, e o rosto dentro da brilhante capa de chuva de vinil não era um rosto, era um crânio. Era... Ted acordou sobressaltado, com o corpo empapado de suor, o que apenas em parte tinha relação com o calor abrasador do quarto. Sentou-se e agarrou os ombros, respirando com dificuldade. Clique. A porta do closet estava se abrindo e, por um segundo, Ted viu que havia algo lá dentro. No instante seguinte, já tinha saído em disparada até a porta que dava para o corredor. Vislumbrou a imagem por apenas um segundo, o suficiente para saber que não era Frank Dodge, o homem na capa de chuva preta brilhante, o homem que assassinava mulheres. Não era ele, era outra coisa. Uma coisa com os olhos vermelhos como um pôr do sol sangrento. Porém, como Ted não podia falar dessas coisas para a mãe, descontou em Debbie, a babá. Ele não queria ficar com Debbie. Ela não tinha paciência. Sempre deixava o toca-discos muito alto, etc, etc. Quando viu que os argumentos não haviam convencido a mãe, apelou e deu a entender que Debbie seria capaz de lhe dar um tiro. Quando Donna cometeu o equívoco de desatar a rir ao imaginar Debbie Gehringer, uma adolescente míope de 15 anos de idade, atirando em alguém, Ted começou a chorar em desespero e saiu correndo para a sala. Precisava dizer à mãe que Debbie Gehringer não teria forças para manter o monstro no closet. Que, se escurecesse antes de a mãe voltar, a criatura poderia acabar saindo de lá. Talvez fosse o homem do casaco preto. Talvez fosse a fera. Donna correu atrás do filho, arrependida por ter rido, perguntando-se como pudera ser tão insensível. O pai estava fora e só isso já era razão suficiente para Ted ficar mal. Ele não queria ficar distante da mãe uma hora que fosse. E se, de alguma forma, ele consegue perceber o que está acontecendo entre mim e Vicky? Talvez ele tenha ouvido. Não, ela achava que não. Nem conseguia pensar na possibilidade. Era só a situação cobrando seu preço.
A porta da sala estava fechada. Donna levou a mão à maçaneta, hesitou, depois bateu de leve. Nenhuma resposta. Voltou a bater e, como mais uma vez não houve resposta, entrou sem fazer barulho. Ted estava deitado com o rosto enterrado no sofá e segurava com firmeza uma das almofadas de apoio contra a cabeça. Era o comportamento que reservava para as maiores preocupações. Ted? Nada. Desculpe ter rido. Ele olhou para ela pelo canto da almofada macia e cor pérola do sofá. O rosto ainda estava molhado pelas lágrimas. Deixa eu ir com você, por favor, pediu. Não me deixe aqui sozinho com a Debbie, mãe. É um ator de primeira, pensou Donna. Um ator de primeira e um mestre da coerção. Ela logo percebeu a estratégia, ou pensou ter percebido, e reconheceu que seria melhor ceder. Em parte porque suas próprias lágrimas estavam coçando outra vez. Ultimamente, parecia que sempre havia nuvens negras no horizonte. Filhote, você viu como o carro da mamãe ficou quando a gente estava voltando para casa? Ele pode pifar de vez no meio para a Cafundolândia do Leste. E aí vamos precisar procurar a casa de alguém e pedir para usar o telefone. E talvez a gente precise andar muito. E daí? Eu adoro andar. Eu sei, mas você pode ficar com medo. Pensando na coisa dentro do closet, Ted resolveu gritar a plenos pulmões. Eu não vou ficar com medo. E levou automaticamente a mão até o bolso de trás da calça, onde estavam guardadas as palavras para monstros. Não levante a voz assim. É feio, entendeu? Ele baixou a voz. Eu não vou ficar com medo. Eu só quero ir com você. Impotente, Donna olhou para o filho, sabendo que devia chamar Debbie Gehring, sentindo-se vergonhosamente manipulada por um menino de 4 anos de idade. Se recuasse, seria pelos piores motivos possíveis. Pensou. É como uma reação em cadeia que não para e está fazendo girar engrenagens que eu nem sabia que existiam. Ai, meu Deus, queria estar numa ilha deserta agora. Donna abriu a boca para dizer ao filho que ligaria para Debbie e os dois estariam liberados para fazer pipoca se Ted se comportasse, mas que ele teria que ir para a cama logo depois do jantar se fosse malcriado. E ponto final. Em vez disso, falou. Tudo bem, pode vir junto. Mas se o carro pifar de vez, vamos precisar ir até a casa de alguém e ligar para um táxi. E se a gente tiver mesmo que andar, não quero ouvir nenhuma reclamação, Ted Trenton. Não vou... Deixa a mamãe terminar de falar. Não quero reclamação, nem quero que você me peça colo, porque eu não vou carregar você, entendeu? Sim, entendi tudo. Ted pulou no sofá já sem tristeza. A gente vai agora? Acho que sim. Na verdade, por que a gente não prepara um lanche antes? Que tal um bom lanche e um leite quentinho na garrafa térmica? Caso a gente precise ficar fora a noite toda? De repente, Ted pareceu hesitar. Não, meu amor. Ela sorriu e abraçou o filho. O problema é que a mamãe ainda não conseguiu falar com o Sr. Kember. Seu pai disse que deve ser porque ele não tem telefone na oficina. Então não sabe que eu estou ligando. Seu pai acha que a esposa e o filho dele devem ter saído. Ele devia ter um telefone na oficina. Que coisa mais burra. Por que você não diz isso a ele? Perguntou Donna e Ted balançou a cabeça negativamente. Se não tiver ninguém lá, a gente pode esperar lanchando no carro na varanda da casa. Ted bateu palmas. Isso. Posso levar minha lancheira do Snoopy? Pode, respondeu Donna, cedendo de vez. Ela encontrou uma caixa de barras de cereal Keebler e algumas embalagens de Slim Jims. Donna achava aquele embutido a coisa mais horrorosa do mundo, mas Ted era louco por ele. Embalou algumas azeitonas e fatias de pepino em papel laminado. Encheu de leite a garrafa térmica de Ted e metade da garrafa térmica grande de Vicky, a que costumavam levar quando iam acampar. Por alguma razão, olhar para a comida separada deixou Donna com uma pulga atrás da orelha. Olhou para o telefone e pensou em ligar mais uma vez para Joey Camber. Em seguida, concluiu que não havia necessidade, já que iriam para lá de uma forma ou de outra. Então pensou em perguntar de novo a Ted se ele não preferia ficar com Debbie Gehring. E depois ficou se questionando o porquê. Ted já tinha deixado claro sua preferência. E foi então que Donna começou a sentir um mal-estar.
um mal-estar intenso, que nada tinha de físico. Correu os olhos pela cozinha, como se esperasse que a razão do desconforto estivesse ali. Não estava. A gente vai ou não vai, mamãe? Vai, disse ela, com o pensamento distante. Pegou o quadro de notas que ficava na parede ao lado da geladeira e anotou. Ted e eu fomos levar o carro à oficina de Joey Kember. Voltamos já. Pronto, Ted. Prontíssimo, respondeu ele sorrindo. Para quem é o bilhete, mãe? A Jane ficou de passar aqui e deixar umas framboesas, respondeu vagamente. A Alison Mackenzie também, para me mostrar umas coisas da Amway e da Avon. Ah, tá. Dona fez um cafuné nos cabelos do filho e eles saíram. O calor atingiu os dois como um martelo envolto em travesseiros. Se bobear, esta porcaria de carro não vai nem dar partida, pensou. Mas deu. Eram 15 para as 4 da tarde. Os dois seguiram para o sul pela Route 117 em direção a Maple Sugar Road, que ficava a cerca de 8 quilômetros da cidade. O Cossel se comportou de maneira exemplar e, não fosse aquele surto de engasgos de motor na volta das compras, Dona teria se perguntado por que fazer tanto barulho por nada. No entanto, como o surto de engasgos existiu, ela se empertigou e continuou dirigindo, sem passar dos 60 quilômetros por hora, mantendo à direita o máximo possível quando o carro se aproximava. O fluxo era grande na estrada, porque a circulação de veranistas já tinha começado. O Cossel não tinha ar-condicionado, por isso as janelas ficaram abertas. Um enorme Continental com placa de Nova York, puxando um trailer gigantesco com 2 lambretas, ultrapassou o Cossel em plena curva, com o motorista buzinando sem parar. A mulher no banco do carona, uma gorda de óculos de sol, olhou para Dona e Ted com desprezo imperial. Ah, vai se foder, gritou Dona, mostrando o dedo médio para a mulher. Ela se virou depressa. Ted olhou para a mãe, um pouquinho nervoso, mas Dona sorriu para o filho. Não se preocupe, garotão. Está tudo bem. É só um casal de forasteiros idiotas. Tá, respondeu Ted cauteloso. Olha só para mim, pensou. Yankee da cabeça aos pés. Vi que ficaria orgulhoso. Não conseguiu conter um sorriso porque, para quem nascia no Maine, qualquer um que viesse de outro lugar será um forasteiro até a hora de descer a cova. Com direito a um lembrete na lápide. Harry Jones, Castle Corners, Maine, nascido em Omaha, Nebraska. Os turistas costumavam seguir em direção a 302, onde virariam para o leste em direção a Naples, ou para o oeste em direção a Bridgeton, Fryeburg e North Conway, no estado de New Hampshire. Cidade de pistas de esqui, parque de diversões, chifrins e restaurantes baratos. Dona e Ted não chegariam até o entroncamento com a 302. Embora a casa dos Trenton ficasse em uma colina com vista para o centro de Castle Rock e seus belos espaços públicos, era preciso andar cerca de 8 quilômetros até conseguir ver algo além de bosques dos 2 lados da rua. Muito raramente, os bosques davam lugar aos lotes ocupados por uma casa ou um trailer, e à medida que se distanciavam, as casas ficavam cada vez mais pobres. O sol brilhava com força e ainda havia cerca de 4 horas de claridade, mas o vazio deixou Dona inquieta mais uma vez. Não era tão ruim ali, na 117, mas quando saíssem da estrada principal... O ponto de saída era marcado por uma placa com a inscrição Maple Sugar Road quase ilegível, de tão apagada. Ela fora bastante depredada pelos disparos de revólveres calibre .22 ou armas de chumbinho usada por jovens da região. A estrada era de mão dupla e apresentava um asfalto irregular, cheio de rachaduras e desníveis. Passava por 2 ou 3 casas em mau estado e por um velho e maltratado trailer Road King que ficava sobre uma base de concreto prestes a desmoronar. Na frente havia um quintal e Dona percebeu que vários brinquedos baratos de plástico estavam espalhados pelo gramado, tomado por ervas daninhas. Uma placa pendurada de qualquer jeito em uma árvore na entrada do terreno dizia filhotes de gato grátis. Uma criança barriguda de uns 2 anos de idade estava por ali. Uma fralda Pampers ensopada de xixi estava caindo abaixo do pintinho. A boca estava aberta e o menino tinha um dedo enfiado no nariz e outro no umbigo. Ao olhar para ele, Dona não pôde evitar um arrepio. Pare com isso. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo com você? Os bosques voltaram a ficar densos nas laterais da estrada.
Um velho Ford Fairlane 68 enferrujado no capô e em volta dos faróis passou na outra pista. Um garoto cabeludo e sem camisa dirigia como se estivesse sozinho na estrada. O carro devia estar a mais de 120 por hora. Dona se encolheu. Foi o único veículo que passou por eles. Os dois agora seguiam por um trecho de subida íngreme da Maple Sugar Road e, quando passavam por um campo ou um grande jardim, a maravilhosa vista do oeste do Maine se descortinava na direção de Bridgeton e Fryeburg. O Long Lake brilhava ao fundo como um pingente de safira de uma mulher obscenamente rica. Estavam subindo mais um trecho abrupto de uma das colinas erudidas. O acostamento da estrada estava cheio de bordos descabelados e empoeirados por causa do calor, quando o Cossel começou a engasgar. Dona prendeu a respiração e pensou: ah, não. Agora não. Corta essa, carrinho de merda. Agora não. Inquieto, Ted se mexeu de um lado para o outro no banco do carona e se agarrou ainda mais à lancheira do Snoopy. Dona começou a apertar de leve o acelerador, repetindo em pensamento as mesmas palavras, como uma ladainha pouco articulada. Agora não. Agora não. Agora não. Mamãe, é... Calma, Ted. Os engasgos ficaram cada vez piores. Frustrada, Dona começou a pressionar o acelerador mais forte. E o Cossel saltou para a frente, com o motor voltando a funcionar bem. Ei! Comemorou Ted com um grito tão alto e inesperado que fez a mãe dar um pulo. 2 quilômetros depois, chegaram a um cruzamento sinalizado por outra placa de madeira, desta vez com a inscrição Town Road. Dona entrou, sentindo-se triunfante. Pelo que lembrava, a casa de Camber ficava a pouco mais de 2 quilômetros dali. Se o Cossel entregasse os pontos, ela e Ted conseguiriam chegar a pé. Passaram por uma casa caindo aos pedaços, que tinha um Ford LTD enferrujado e um velho e enorme carro branco na garagem. Pelo retrovisor, Dona percebeu que a Madre Silva tinha tomado completamente a lateral da casa mais banhada pelo sol. Um pouco adiante, um campo se abriu à esquerda e o Cossel começou a subir uma ladeira longa e íngreme. No meio do caminho, o carro começou a falhar outra vez e com engasgos ainda piores. Será que ele consegue subir, mamãe? Ah, consegue, respondeu Dona contrariada. O velocímetro do Cossel caiu de 60 para 40. Dona travou o câmbio automático na marcha mais baixa, pensando que isso poderia ajudar na compressão ou coisa parecida. Só que o carro começou a engasgar cada vez mais. O cano de descarga parecia um pelotão de fuzilamento, assustando Ted, que começou a gritar. A velocidade baixou para de um maratonista, mas pelo menos já dava para ver a casa de Camber e o celeiro vermelho que servia de oficina. Afundar o pé no acelerador tinha funcionado antes e, por um instante, o motor pareceu dar a resposta. O velocímetro saltou de 20 para 30, depois voltou a engasgar. Dona tentou afundar o pé mais uma vez, só que, em vez de funcionar normalmente, o motor começou a querer morrer. Uma porcaria de luz vermelha passou a piscar, sinalizando que o Cossel estava prestes a parar de vez. Porém, isso já não era problema, pois o carro estava passando pela caixa de correio de Camber. Eles tinham chegado. Havia um pacote pendurado na tampa da caixa, e Dona mal reparou no remetente enquanto passava por ali. J.C. Whitney Cole. A informação logo se perdeu em meio a pensamentos mais importantes. O foco de Dona no momento era levar o carro até a entrada da garagem. Depois, o carro podia parar à vontade, pensou ela. Ele vai precisar ter que consertar, se quiser entrar ou sair da garagem. A oficina ficava um pouco afastada da casa. Se o caminho fosse uma subida mais longa, como era na casa dos Trenton, o Cossel não teria conseguido chegar lá. Mas, como logo após o aclive inicial havia trechos planos ou de leve declive, Dona só precisou colocar o carro em ponto morto e deixar que a inércia levasse os dois até as grandes portas entreabertas do celeiro oficina. Assim que Dona foi pisar no freio e parar o Cossel, o motor começou os engasgos de novo, desta vez fraquinhos. A luz vermelha continuou piscando, como um coração batendo devagar. Depois acendeu de vez. Foi aí que o carro morreu. Ted olhou para a mãe. Ela sorriu para o filho. Ted, meu camaradinha, nós chegamos. É, mas será que tem alguém em casa? Havia uma picape verde-oliva estacionada ao lado do celeiro. Era o carro de Camber, e não de um cliente.
Dona se lembrava da última vez. Só que as luzes estavam apagadas lá dentro. Ela esticou o pescoço para a esquerda e viu que não havia ninguém em casa. Além disso, um pacote estava pendurado na tampa da caixa de correio. O remetente era J.C. Whitney Co. Dona sabia que era uma fábrica de peças automotivas, pois, na adolescência, seu irmão recebia o catálogo da empresa. Embora um pacote da J.C. Whitney Co. para Joey Kember fosse a coisa mais natural do mundo, se ele estivesse em casa, com certeza já teria recolhido a correspondência. Não tem ninguém em casa, pensou desanimada, e sentiu uma leve raiva de Vicky. Joey sempre está em casa, pode apostar. Se fosse possível, ele criaria raízes na oficina, sem dúvida. Ele só não está quando você mais precisa. Bem, não custa nada dar uma olhada, comentou Dona, abrindo a porta. Não consigo tirar o cinto de segurança, reclamou Ted, forçando em vão a trava. Calma, não precisa tentar até sangrar. Vou dar a volta e solto você. Dona saiu do corcel, batendo a porta e deu 2 passos para a frente, com o intuito de contornar o carro e soltar Ted. Isso daria a Kember a chance de sair e ver quem tinha chegado, caso ele não estivesse fora. Dona não gostava da ideia de tentar chamar a atenção dele depois de ir até lá sem avisar. Podia ser uma bobagem, mas, desde aquela cena abjeta e assustadora com Steve Kemper na cozinha, Dona voltou a prestar mais atenção ao fato de estar desprotegida, mais até do que prestava quando tinha 16 anos e os pais permitiram que começasse a namorar. O silêncio chamou a sua atenção na hora. Estava tão quente e quieto que chegava a dar nos nervos. Claro que havia sons ao redor, mas, mesmo depois de alguns anos de experiência em Castle Rock, o máximo que ela podia dizer dos próprios ouvidos era que tinham se adaptado devagar do nível cidade grande para cidade pequena, e agora nem estava mais na cidade pequena. Ouviu pássaros cantando e um incômodo grasnido de corvo em algum ponto do grande campo, que se estendia pelas bordas da colina que tinham acabado de subir. Uma leve brisa deu sinal de vida e os carvalhos que rodeavam o caminho até a oficina se mexeram, criando desenhos aos pés de Dona com suas sombras. Ela, no entanto, não ouvia nenhum ruído de motor, nem sequer de um trator ou de uma colheitadeira à distância. Ouvidos de cidade grande e cidade pequena eram mais sensíveis a barulhos produzidos pelo homem. Os sons da natureza tendiam a ficar de fora da cuidadosamente construída rede de percepção seletiva. A ausência total de barulhos do dia a dia gerava inquietação. Eu teria ouvido se ele estivesse trabalhando no celeiro, pensou Dona. Porém, os únicos sons que escutou foram os próprios passos sobre o piso de cascalho da entrada da oficina e um zunido baixo, quase inaudível. Sem nenhum esforço consciente, a mente de Dona o rotulou como um som de transformador de energia que ficava em um dos postes da estrada. Quando chegou à frente do carro e começou a contornar o corcel, ouviu um novo som, um rosnado grave e denso. Dona se deteve, movendo a cabeça para os lados, tentando identificar a fonte daquele som. Por um instante não conseguiu, mas depois ficou horrorizada, não pelo som em si, mas por não saber de onde estava vindo. Parecia vir do nada. Parecia vir de todos os lugares. Então algum radar interno, um dispositivo de sobrevivência, quem sabe, foi ligado a plena força, e ela entendeu que o rosnado vinha de dentro da oficina. Mamãe! Gritou Ted, colocando o rosto para fora da janela aberta até onde o cinto permitia. Não consigo tirar essa porcaria. Shhh! Rosnados. Ela deu um passo titubeante para a frente, com a mão direita levemente apoiada no capô do corcel, com os nervos esticados como finos cabos de detonação. Não em pânico, mas em estado de alerta absoluto, pensando. O cachorro não rosnava antes. Cujo saiu da oficina de Joey Kember. Dona olhou para ele, prendendo a respiração. Era o mesmo cachorro. Era Cujo, Mas, ai meu Deus. Os olhos do cão se cravaram nos dela. Estavam vermelhos e reumáticos. Soltavam alguma substância viscosa. O cachorro parecia estar chorando balas de goma. O pelo castanho estava duro, misturado com lama e... sangue? Aquilo é sangue? Sangue? Jesus Cristo! Dona não conseguia se mexer, nem respirar. Parecia haver uma maré vazando em seus pulmões.
Ela já tinha ouvido falar da paralisia causada por medo, mas nunca imaginou que podia ser tão abrangente. O cérebro e as pernas tinham perdido a conexão. O filamento cinzento que corria pelo centro da espinha tinha desligado os sinais. As mãos eram blocos de carne anestesiados ao sul dos pulsos, sem nenhum tipo de sensibilidade. A urina brotou. Dona não percebeu, a não ser por uma vaga e distante sensação de calor. E o cachorro parecia saber. Os olhos terríveis e destituídos de pensamento não largavam os grandes olhos azuis de Dona Trenton. Cujo foi seguindo em frente devagar, quase languidamente. Estava bem na soleira da porta da entrada da oficina. Agora, no piso de cascalho, a 8 metros de distância. E não parou de rosnar em momento algum. Era um som grave e gutural, quase apaziguador em meio à ameaça. Caía muita espuma do focinho. E Dona não conseguia se mexer de maneira alguma. Foi então que Ted viu o cão, reconheceu o sangue que manchava o pelo e gritou. Um som agudo e cortante que fez Cujo desviar os olhos. E foi o que arrancou Dona do estado de paralisia. Ela se virou, tremendo, batendo a perna contra o para-choque do corcel, o que provocou uma onda de dor nos quadris. Correu para o outro lado do carro. O rosnado de Cujo se transformou em um rugido enfurecido e ele investiu contra a Dona. Na corrida, ela escorregou no piso de cascalho e só conseguiu se reequilibrar apoiando o braço contra o capô do corcel. O osso do cotovelo se chocou contra o metal, arrancando um grito de dor dela. A porta do carro estava fechada. Dona fechara automaticamente ao sair do corcel. O botão cromado abaixo da maçaneta de repente lhe pareceu absurdamente brilhante, lançando flechas de sol contra os olhos. Não vou conseguir abrir a porta, entrar e fechar, pensou, e a percepção de que podia estar à beira da morte foi crescendo. Não vai dar tempo, não tem jeito. Dona abriu a porta de supetão, ouvindo a própria respiração entrar e sair do fundo da garganta em espasmos. Ted gritou de novo. Era um grito glacial, entrecortado. Dona se sentou, quase caindo, no banco do motorista. Vislumbrou o Cujo vindo em sua direção, com as patas traseiras já preparadas para o salto que faria o cão de 90 quilos cair em seu colo. Puxou a porta do carro com as 2 mãos com violência, acertando o volante com o braço direito e tocando a buzina com o cotovelo. Bem a tempo. Uma fração de segundo depois de a porta se fechar, houve um impacto pesado e sólido contra a lateral do carro, como se alguém tivesse arremessado uma grande tora contra o corcel. A onda de rugidos enfurecidos do cão parou na hora, dando lugar ao silêncio. Ele deve ter desmaiado, pensou Dona histericamente. Graças a Deus, graças a Deus. No instante seguinte, o rosto deformado de Cujo, coberto de espuma, surgiu do lado de fora da janela de Dona, a centímetros de distância, como um monstro de filme de terror que decidia dar ao público um grande susto, quase saindo da tela. E outra vez experimentou aquela sensação paralisante e terrível de que o cachorro estava olhando para ela, não para uma mulher presa no carro com o filho, mas para Dona Trenton, como se só estivesse esperando que ela aparecesse ali. Cujo começou a latir de novo, e o som era extremamente alto, mesmo com os vidros fechados. De repente, ela se deu conta de que, se não tivesse fechado a janela mecanicamente ao parar o carro, um conselho insistente do pai: pare o carro, feche as janelas, puxe o freio de mão, pegue as chaves, tranque o carro. Adeus, garganta. Seu sangue estaria espalhado pelo volante, pelo painel, pelo para-brisas. Dona foi salva por uma ação automática, da qual nem conseguia se lembrar. Então gritou. O rosto horrível do cão desapareceu de vista. Dona se lembrou de Ted e olhou para ele. Quando viu o filho, foi invadida por um novo medo, que a perfurou como uma broca. Ted não havia desmaiado, mas também não estava consciente. Havia afundado no banco com o olhar vazio e atordoado. O rosto estava muito pálido, os lábios azulados nos cantos. Ted! Dona estalou os dedos diante dos olhos do filho, que piscou de modo letárgico ao ouvir o som seco. Ted! Mamãe? Disse ele pesadamente. Como é que o monstro do meu closet conseguiu sair? Eu estou sonhando? Estou tendo um pesadelo? Vai ficar tudo bem, respondeu ela, arrepiada com o que o filho disse sobre o closet. Vai.
Ela viu o rabo e a parte de cima do dorso do cachorro passarem pelo capô do corcel. Estava indo para o lado de Ted. E a janela de Ted não estava fechada. Donna se jogou por cima do filho, movendo-se em um espasmo muscular tão intenso que chegou a bater os dedos na maçaneta da janela. Girou o mais rápido que podia, ofegante, sentindo Ted se debatendo embaixo de si. O vidro já estava 3/4 fechado quando Cujo pulou na janela. O focinho se enfiou pela parte vazia e foi forçado para cima pelo vidro. O som dos latidos enlouquecidos preencheu o interior do carro. Ted gritou de novo e agarrou a própria cabeça, cruzando os antebraços sobre os olhos. Tentou esconder o rosto na barriga da mãe, o que diminuiu a força que ela fazia para levantar o vidro da janela, em um esforço cego para escapar. Mamãe, 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 faz parar, faz ele ir embora. Havia algo morno escorrendo pelas costas das mãos de Donna. Ela viu com o horror crescente que uma mistura de lama e sangue pingava da boca do cão. Usando toda a força, conseguiu forçar o vidro para cima mais um pouco, e então Cujo recuou. Donna só conseguiu vislumbrar os traços do São Bernardo, desfigurados e enlouquecidos. Uma caricatura insana do antigo e manso rosto de Cujo. Em seguida, o animal voltou a ficar sobre as 4 patas e Donna viu o dorso. Foi fácil girar o que faltava da manivela. Donna fechou a janela, depois limpou as costas das mãos na calça jeans, dando gritinhos de nojo. Ai, Jesus! Ai, Maria, Mãe de Deus! Ted voltara ao estado de apatia anterior. Desta vez, quando Donna estalou os dedos diante do rosto do filho, não houve reação. Ele vai ficar traumatizado com isso, meu Deus. Meu doce Ted, se pelo menos eu tivesse deixado você com a Debbie. Pegou o filho pelos ombros e começou a balançá-lo devagar. Estou tendo um pesadelo? Repetiu a pergunta. Não, respondeu Donna. Ted soltou um gemido, um som baixo e dolorido que partiu o coração da mãe. Mas está tudo bem. Ted, está tudo bem. O cachorro não vai conseguir entrar. As janelas estão fechadas. Ele não vai entrar. Não vai conseguir pegar a gente. As últimas palavras conseguiram furar a barreira do estado de choque, trazendo um pouco de brilho aos olhos de Ted. Então vamos para casa, mamãe. Eu não quero ficar aqui. Claro, claro. Vamos. Como um grande projétil castanho, Cujo saltou sobre o capô do corcel e investiu contra o para-brisa latindo. Ted gritou mais uma vez e arregalou os olhos, cravando as mãozinhas nas bochechas, provocando linhas vermelhas na pele. Ele não pode pegar a gente, gritou Donna. Você está me ouvindo? Ele não consegue entrar, Ted. Cujo se chocou contra o para-brisa, causando um som abafado, recuou e ficou arranhando o capô. Deixou vários riscos na pintura. Depois atacou de novo. Quero ir para casa, gritou Ted. Vem aqui, me abraça forte, Ted. Não se preocupe. Não fazia sentido dizer aquilo, mas o que mais ela poderia dizer? Ted enterrou o rosto nos seios da mãe no exato momento em que Cujo atingiu o para-brisa mais uma vez. Muita espuma se espalhou pelo vidro quando ele tentou abrir caminho a mordidas. Os olhos insanos e desorientados do cão olhavam fixamente para os de Donna. Vou estraçalhar você, diziam. Você e o menino. Assim que conseguir entrar nessa lata de sardinhas, vou comer vocês dois vivos. Vou devorar pedaço a pedaço enquanto vocês gritam. É raiva, pensou Donna. Este cachorro tem raiva. Cada vez mais assustada, ela olhou para além do cachorro e da picape de Joey Kember. Será que o cachorro mordeu o próprio dono? Donna buzinou. O som alto e agudo fez o cachorro recuar e quase perdeu o equilíbrio. Você não gosta de barulho, não é? Gritou ela triunfante. Dói no ouvido, não é? Disse, antes de buzinar mais uma vez. Cujo abandonou o capô com um salto. Mamãe, vamos para casa, por favor. Ela virou a chave na ignição. Nada de motor funcionar. Tentou algumas vezes, mas o carro não ligou. Por fim, desistiu. Meu amor, não dá pra gente ir. O carro... Eu quero ir para casa. Quero ir agora. Agora. Donna sentiu a cabeça latejando. Pontadas agudas e dolorosas, em perfeita sintonia com as batidas de seu coração. Ted, me escuta. O carro não quer ligar. É a porcaria da válvula de novo.
A gente precisa esperar o motor esfriar. Então o carro vai pegar, eu acho. E aí a gente vai embora. Tudo o que precisamos fazer é sair da entrada da oficina do Kember e chegar até o ponto de descida da colina, pensou. Aí, mesmo que o carro pife, não tem problema, porque dá para seguir em ponto morto. Se eu não me apavorar e meter o pé no freio, acho que dá para chegar perto de Maple Sugar Road. Ou então... Donna se lembrou da casa no sopé da colina, a com o lado leste dominada por madressilvas. Havia gente lá. 2 carros estavam parados na entrada. Gente! Donna voltou a buzinar. 3 toques curtos, 3 toques longos, 3 toques curtos, reiteradas vezes. O único código Morse de que ela ainda se lembrava de seus 2 anos de escoteira. Os donos da casa lá embaixo conseguiriam ouvir. Mesmo que não entendesse a mensagem, pelo menos subiriam para ver quem estava causando tanta confusão na porta do Joey Kember. E por que razão? E o cachorro, cadê? Ela não estava conseguindo ver onde a fera estava. Mas não havia problema. O cachorro não tinha como entrar no carro e em breve alguém viria ajudar. Vai ficar tudo bem, disse Donna. É só a gente esperar.